fechar os nossos olhos, nos unirmos aqui em vibração, pensando no nosso Mestre Jesus, nos espíritos superiores que sempre estão juntos de nós, sentir a vibração entrando pelos nossos corpos e pela nossa mente. Senhor Deus, Mestre amado, é com muita gratidão em nossos corações que estamos hoje praticamente encerrando o básico 1 e agradecendo sempre por todos esses alunos que aqui estão, aqueles que assistem somente online, que todos eles possam ser agraciados com a tua palavra, com o teu amor, com o teu ensinamento. Sabemos, ó Pai, que não há outro caminho senão o do bem. Muitas vezes nos iludimos, desistimos, escapamos, mas aí lembramos de Ti e da Tua palavra e voltamos ao nosso caminhar em Tua direção. Que o Senhor Mestre sempre esteja ao nosso lado para nos lembrar diariamente de voltar para o nosso caminho. Que possamos estar juntos sempre aqui, nesse ambiente de respeito, de carinho, aprendendo mais e mais e nos conhecendo também um pouquinho melhor a cada dia, assim como o mundo espiritual e tudo que nos rodeia. Pedimos ao Pai as vibrações para o centro, para que todos os trabalhadores que são incansáveis na casa possam receber as nossas vibrações para efetuar os seus trabalhos da melhor forma possível de acolhimento e atendimento aos que necessitam. Que todo o nosso amor possa vibrar em nosso coração e nossa mente em direção aos necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Oi, Luciana, boa noite. Eu estava de olho fechado, não vi você chegar. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, que bom que você está aqui conosco. Obrigada, estou feliz também. Ai, que bom. É a última aula hoje, né? Meu Última Deus. aula, né? A semana que vem é a discussão do livro. Bom, e para a última aula, hoje a gente tem a biografia do André Luiz, que é o espírito, né, que ajudava o Chico na psicografia de alguns livros, e ele foi um dos grandes responsáveis por nós entendermos como funciona o mundo espiritual. E a gente não vai fazer só uma biografia, a gente não vai ficar falando assim de uma biografia muito extensa, mas principalmente o legado que ele deixou, que eu acho que isso é mais importante. Saber quais as mensagens que ele deixou, o que o plano espiritual pretendia, porque sempre quando há uma psicografia, mesmo de livros, por exemplo, há toda uma autorização e trabalho no mundo espiritual para que ele aconteça. Então, o mentor não pode simplesmente chegar lá e falar assim, eu quero ir lá ditar um livro para fulano de tal, né? Não é assim que funciona, vocês sabem, mesmo para das psicografias mais simples até as mais elaboradas, existe todo um plano espiritual preparado e propício para que aquilo aconteça. Então a gente vai entender um pouquinho hoje do André Luiz nesse sentido, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Bom, André Luiz, então, é o nome atribuído pelo médium e filantropo brasileiro Francisco Cândido Xavier a um dos espíritos mais frequentes em sua obra psicografada.
Então, é um nome atribuído, que não necessariamente a gente pode afirmar que esse espírito, ele se chamava André Luiz, mas é um nome que ele se atribuiu, tá? E aí fala que algumas obras psicografadas atribuídas a André Luiz já foram adaptadas para o teatro, para a televisão, para o cinema, e o mais famoso, Nosso Lar, e que agora, no segundo semestre, em agosto, né, vai ter a segunda parte do Nosso Lar, e que eu acho que vale a pena todo mundo assistir quando lançar, né, e eu acredito que acho que a maioria de vocês deve ter assistido o filme do Nosso Lar, que já passou tanto no cinema, quanto em vários canais aí da televisão, enfim, hoje ele tem um fácil acesso. Aí tem uma cena nessa imagem, né, do André Luiz, quando ele meio que acorda lá na zona umbralina, né, retirado desse filme do Nosso Lar. E todo esse filme também, lógico, como todo filme, ele sempre é um recorte de um livro. Então todo mundo diz que quando lê o livro é muito mais emocionante do que quando assiste o filme. Porque, logicamente, eles têm que reduzir para caber dentro daquele espaço de 1h30 e 2 horas, tá bom? Então vamos lembrar, então, que André Luiz era um espírito que se deu esse pseudônimo, esse nome, para que o Chico Xavier o identificasse sempre quando ele tivesse fazendo alguma psicografia, algum trabalho junto ao Chico, tá bom? Boa noite. Pode passar. Oi, Josi, tudo bem? Que bom que você chegou. Então, diz que André Luiz, né, ele teria sido um médico em sua última encarnação, e muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas complexas. Então, não sei se vocês lembram que quem já leu vários livros desses do Chico, né, do Nosso Lar, ou Os Mensageiros, ou os outros próximos que ele foi escrevendo, que ele tinha muito esse viés de pesquisa. Então, ele queria muito saber, assim que ele chegou ao Nosso Lar, né, que quando ele chegou lá, que ele começou a acordar, que ele começou a ter a liberdade de transitar por entre alguns espaços do Nosso Lar, que ele tinha muitas informações, ele queria saber como funcionavam as coisas, principalmente nessa parte médica, né? E aí, olha só, num artigo publicado numa revista científica de neurologia, em 2013, cientistas compararam conhecimento médico recente, então de agora, com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, atribuídas a André Luiz, identificando nelas várias informações corretas, altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal, e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. Então, olha só, o que esses livros já estavam trazendo há 60 anos atrás, mais, né, um pouquinho mais, mas 60 anos atrás ele já falava coisas da glândula pineal que cientificamente ainda não tinha sido comprovado. Então, olha o avanço, né, quando a gente às vezes não percebe o avanço que muitos livros trazem como psicografia da espiritualidade, que eles trazem para nós e que, na verdade, cientificamente vai ser comprovado daqui a um tempo. Então, a gente pensando também, hoje, que a física quântica, ela está começando a comprovar também o que já foi sempre falado da menor partícula, que nada mais é essa do fluido universal. Então, que logo eles estão chegando, ou seja, que a espiritualidade, o que o espiritismo traz, está se aproximando da ciência à medida que a humanidade vai progredindo, tá? Então, é muito legal a gente pensar nisso, né? E aí, os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium possuía baixa escolaridade e não era envolvido no campo da saúde, levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto de uma comunicação espiritual. Então, é mais uma comprovação, porque se o Chico teve o estudo primário, como que ele, de sua mente, por mais que ele pudesse estudar, né, ser um autodidata, por mais que ele pudesse fazer isso, como que ele teria conhecimentos de coisas que ainda nem tinham sido descobertas ou comprovadas cientificamente? Então, isso valida realmente a questão espiritual, né? Valida que eram livros psicografados por mentores, né? Por espíritos superiores, tá bom?
Aí agora a gente vai ver umas possíveis identidades, porque como a gente está falando da biografia de André Luiz, se ele era um espírito, é difícil a gente falar, nasceu em tal ano, morreu, né? Não existe isso. Então, como a gente está falando do André Luiz, a gente vai falar de algumas possíveis identidades que vários estudos espíritas apontam que ele pode ter ter sido em outras encarnações essa pessoa, tá? Então fala que acerca da verdadeira identidade em vida da identidade espiritual e considerando que vários pormenores nas obras de André Luiz foram preventivamente alterados a pedido do próprio espírito, segundo consta a biografia das vidas de Chico Xavier, existem várias teorias no movimento espírita associando-os a diferentes personalidades históricas. Então, uma delas fala que pode ser, então não tem nada comprovado, que ele poderia ter sido Carlos Chagas. Carlos Chagas, para quem não sabe, foi um grande médico, né? Um grande médico que trabalhou, né, principalmente a doença de Chagas, né? Que era o protozoário do barbeiro, né? Que se alojava no coração e causava muitas mortes, mas ele foi um grande médico sanitarista, de modo geral. Então, ele, Oswaldo Cruz, eles eram médicos que estavam no começo desse século, trabalhando com as questões, entendendo que a higiene, que essa questão sanitarista, ela era preventiva de doenças e grandes epidemias. Então, Carlos Chagas era um desses que estava aí, né, nessa época. Então, falam que a versão mais aceita é que André Luiz teria sido esse médico Carlos Chagas, que faleceu em 34. Tal versão é confirmada pelo médium e médico Valdo Vieira, que também possui obras psicografadas atribuídas a André Luiz, e 3 delas psicografadas em parceria com Chico Xavier. No livro A Próxima Dimensão, de Inácio Ferreira, a psicografia de Carlos Bacelli também postula que André Luiz é Carlos Chagas. Só que aí a gente vai trazer alguns questionamentos aqui, porque como tudo isso também foi trazido por outros médiums, né, e por outros espíritos às quais as informações chegaram, a gente vai comparar algumas das informações. Então, a gente tem que ver que Carlos Chagas, ele desencarnou em 34. Então, vamos ver aqui o que acontece. Pode passar, vai. Então, vamos pensar. Aí eu peguei um trechinho do que é o espiritismo. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. Primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Então, sempre quando a gente pensa na fé raciocinada, o Espiritismo traz para a gente que a gente tem que raciocinar sobre as informações que a gente lê, em relação a tudo. Então, quando a gente fala de uma fé raciocinada, que a gente não pode acreditar em tudo cegamente ao que está sendo apresentado. Então, se a gente está parando aqui para pensar, é porque parte do movimento espírita acredita que pode ter sido Carlos Chagas, mas hoje a gente vai ver um contraponto, e aí cada um decide por si, tá bom? Então vamos lá. Carlos Chagas, ele desencarnou em 34, né? O nosso lar foi finalizado em 43. Então vamos pensar que de 34 para 43 foram 9 anos, certo? André Luiz relata que ficou aproximadamente 8 anos no umbral. E aí a gente tira o pedacinho do nosso lar, em que Lisias diz: talvez você, André Luiz, não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Então, se ele desencarnou em 34, no nosso plano terrestre aqui, nos anos terrestres, que na espiritualidade isso é diferente, né? Mas já estaria acontecendo aí, batendo 42, né? Se a gente fosse pensar mais ou menos isso, 41. E aí Chico relata e Emmanuel confirma que o espírito de André Luiz ficou próximo a Chico por volta de 2 anos antes de iniciar os trabalhos de psicografia. Então o espírito de André Luiz, ele ficou se aproximando do Chico e começando as primeiras conversas e essas aproximações por 2 anos. Então, se a gente pensa nessas datas, elas não estão numa sincronicidade para que isso pudesse acontecer. E aí continua, que o tempo para aproximação de André Luiz com Chico Xavier foram 700 dias consecutivos.
livro Voltei, né, no capítulo 1º, confirmado pela carta de Chico, 46, e nos testemunhos de Chico, também nessa outra parte. Então, por tudo isso, a gente fica pensando, mas será que Carlos Chagas, ele era realmente, quer dizer, André Luiz, ele era, enquanto encarnado, Carlos Chagas? Vamos passar. Carlos Chagas teve 2 filhos, homens, e perdeu seu pai com 4 anos. André Luiz teve 2 meninas, segundo o que ele narra, e um menino. Aí o tempo indeterminado entre o resgate de Carlos Chagas, espírito, do umbral, e o início do período de 700 dias para estabelecer essa afinidade com Chico, pois estando no umbral teve necessidade de tratamento, recuperação e instrução a fim de se tornar apto a ser um escritor espiritual. Então vamos pensar no seguinte, se fosse o Carlos Chagas, ele desencarnou, ficou 8 anos no umbral, depois ele acordou, aí ele teve toda a parte do tratamento dele, até que ele se tornou apto a ser um escritor espiritual. Então, será que nesse curto tempo daria? Então, é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu falo que a gente tem que usar nosso crivo da razão para conciliar as informações que às vezes nos são dadas de fontes diferentes. Porque mesmo a gente tem que pensar que todos os encarnados, né, mesmo os espíritas, como nós somos antes de tudo falhos, nós somos imperfeitos. Então, tudo isso também faz com que a gente pense que muitas informações produzidas no espiritismo, de correntes diferentes, elas também têm que ser checadas, tá bom? Entretanto, aí continuando, era esse mesmo, Wagner? Era, né? Entretanto, já muito desejamos trazer, aí é uma fala de Emmanuel, entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outro o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados. Então, aqui já o Emmanuel, a gente pegou um pedacinho dele para falar qual era o objetivo da espiritualidade ao permitir que André Luiz se aproximasse de Chico para orientar na psicografia desses livros. Então, por quê? Porque a espiritualidade desejava já há muito tempo que transmitisse o valor da experiência própria. Então, quando a gente lê esses livros do Chico, é o André Luiz narrando a sua própria experiência, falando dos seus sentimentos, das suas sensações, do seu pensamento. Então, eles queriam trazer uma nova abordagem, como se fosse um espírito desencarnado. Olha, eu passei por isso, 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 isso. Que é diferente quando a gente lê o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem outra função, outro objetivo, tá bom? Guarde a experiência dele, de André Luiz, no Livro da Alma. Ela diz, bem alto, que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Então, quando que começaram esses questionamentos, quem era André Luiz, se ele era Carlos Chagas, se ele era quem fosse, o Emmanuel ele reforçava isso. Guarde apenas a experiência dele. Não importa quem ele foi, na verdade, mas guarde a experiência dele na tua alma para que isso fique como exemplo. Então é isso que a gente tem que mais se preocupar, no que a obra nos ensina, do que quem foi ou quem não foi o escritor daquela obra, tá? Então, analisando essas assertivas de Emmanuel, vemos que, embora anonimato assumido pelo espírito comunicante, ao chamar-se André Luiz, ele relata experiências vividas por ele, após o seu desencarne, mudando apenas o necessário à preservação do seu anonimato por amor aos seus familiares ainda na carne. Então, o André Luiz mudou algumas coisas referentes à sua vida enquanto encarnado para preservar os seus familiares que ainda estavam encarnados. Para que realmente as pessoas fossem, mas esse está contando a história de fulano de tal. Então ainda os filhos, os netos ainda estão vivos. Porque aí seria uma abordagem desnecessária, e não era esse o objetivo.
Não temos, pela coerência do Espírito Emmanuel, na qualidade Espírito Mentor de Chico, revelado em seus livros e mensagens, no transcurso da vivência mediúnica do nosso amado Chico, por que duvidar quando ele nos concita a guardar no livro da alma a experiência de André Luiz, seja ele quem for. Então, se o Emmanuel quer ainda superior, né, André Luiz, ele é um espírito mais superior, ele está falando, não importa, que é importante a gente guardar as palavras dele, o ensinamento desse livro na nossa alma, tá bom? Há ainda outras análises, mas finalizamos transcrevendo o Conselho do Espírito São Luís, no constante do número 266 do livro dos Médiuns. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança. Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão, mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então, esse espírito, que também tem várias passagens no livro dos Espíritos, né, ele reforça isso. Então, que toda vez que vocês forem para um estudo, vocês têm que pesar, quer dizer, ver os dois lados da balança, meditar, submeter-se ao cadinho da razão mais severo de todas as comunicações que vocês receberem. Isso já é um recado para quando vocês chegarem no mediúnico, que vocês vão entrar em contato mais direto com o plano espiritual, entender que tudo aquilo que vocês veem, ouvem, né, ou presenciam numa mesa, se realmente tudo aquilo é verdadeiro no sentido de que aquele espírito está te falando aquilo como uma verdade, e de repente não é, tá? Então, tudo que te parecer suspeito, duvidoso, obscuro, vai ler mais, vai refletir mais, vai pesquisar mais e tire suas próprias conclusões depois, tá bom? Então, essa é uma parte da primeira mensagem. Aí ainda falam que uma outra teoria sustenta que ele teria sido Oswaldo Cruz, esse outro médico sanitarista, que em sua última encarnação, a entidade teria sido um médico brasileiro residente no Rio de Janeiro, entre eles citados o nome de Oswaldo Cruz. Uma leitura atenta da obra Nosso Lar, aliada a algum reconhecimento da biografia do cientista brasileiro, leva à constatação de que são personalidades distintas. E aí fala, não, o Oswaldo Cruz tinha uma personalidade muito diferente. Já outra pessoa, Faustino Esposel, de acordo com o jornalista Luciano dos Anjos, a personalidade André Luiz foi o médico carioca Dr. Faustino Esposel. Este último foi, por 2 mandatos na década de 20, presidente do Clube de Regatas Flamengo. Vocês estão vendo que tem muitas suposições, né? Só que tudo isso, de verdade, gente, não é o mais importante. Quando a gente vai falar de André Luiz, o que a gente vai ter que lembrar a partir de agora é esse legado que ele deixou. Né? Então, por isso que eu trouxe, nessa primeira parte da aula, essa provocação, porque às vezes a gente se distrai, ai, mas quem foi? A nossa curiosidade, né? A gente é um ser curioso, ai, mas quem foi que escreveu? Mas será que ele foi? Mas será que ele não foi? E a gente deixa de prestar atenção no que é o importante, que é a mensagem. Então, não importa o locutor, importa a mensagem, se ela faz sentido para você, se ela ressoa e te ajuda na sua evolução. Então, aí das obras atribuídas a André Luiz. As seguintes obras atribuídas a André Luiz, com exceção da Conduta Espírita e Sol nas Almas, foram psicografadas ou co-psicografadas por Chico Xavier. Então, da série André Luiz, que é a vida no mundo espiritual. Então, isso que é o bacana, a gente lembrar que ele trouxe a vida como ela é, no mundo espiritual. Foi esse o objetivo do que porque lhe foi permitido a esse espírito psicografar. Então, Nosso Lar em 44, no mesmo ano Os Mensageiros em 44, Missionários da Luz em 45, Obreiros da Vida Eterna em 46, Mundo Maior em 47, Libertação em 49. Vocês viram que foi quanto o Chico trabalhou, e são livros grossos, um livro praticamente por ano, além de outros que ele escrevia. Entre a Terra e o Céu, em
nos domínios da mediunidade em 55 e ação e reação em 57. Ainda Evolução em Dois Mundos em 59, em colaboração com esse Valdo Vieira, e Mecanismo da Mediunidade em 60, também com ele, Sexo e Destino em 63 e A Vida Continua em 68. Então, todos esses teve como espírito que auxiliou, denominado André Luiz, tá? Eu mandei um link no grupo já, com todos esses livros, uma pequena descrição ali para vocês terem uma visão geral, um resuminho bem breve de cada um dos livros aí, tá? Legal, Wagner, obrigada. E aí ainda essas obras complementares, que era Agenda Cristã em 48, Conduta Espírita em 60 e Desobsessão em 64. Então o André Luiz, ele também trabalhou bastante enquanto espírito, né? Então ele ficou com uma missão, na verdade, por tanto tempo, né, mais de 10 anos, só fazendo isso, né, auxiliando, quer dizer, só fazendo não, né, porque a gente sabe que eles fazem muito mais que isso, mas com esse objetivo maior. Pode passar, Wagner, acho que já vai entrar a sua parte. Não, ainda não. Outras obras, então, Opinião Espírita, que também foi ditado por Emmanuel, Sol nas Almas, Estude Viva, Sinal Verde, Respostas da Vida, Buscas e Acharás, Endereços da Paz, Cidade do Além, Mochila da Vida, Ação e Caminho, Verdade Responde, Tempo em Nós e Meditações Diárias. Então a gente percebe, assim, que foram várias obras que ele foi fazendo nessa psicografia. Nessa segunda parte, ela não tem tanto a vida como ela é, como na primeira parte, naquela, não é nem trilogia que a gente fala, né, quando é sequência de livros. Por exemplo, Sinal Verde, é um livro de mensagens, não sei quem já leu, são mensagens diárias, né, o Busque e Acharás, então também são outros estilos de literatura, tá? Aí agora, o Wagner vai pegar a segunda parte da aula, que vai falar qual é o legado, então o que ele deixou? O que ele deixa de mensagens com tudo isso que foi escrito, tá bom? Agora é com você, Tá. Wagner. Então, complementando muita coisa que você já falou, mas algumas mensagens aqui. Eu acho que essa parte vai ser bem conclusiva de forma geral, o curso em geral, né? Porque é a parte conclusiva, assim, porque o André Luiz é um dos pilares aqui do nosso estudo desse ano, principalmente. E aí tem algumas conclusões finais aqui para a gente refletir. Acho que para encerrar o curso mesmo, né? A última aula, a última parte. E aí a gente vai refletir aqui sobre o legado que o André Luiz deixou para a gente como aprendizado, né? Né? Aí aqui ele narra em detalhes como a vida espiritual, compreende sua vida espiritual, assim como a Carla falou, né? Que ele, diferente do Evangelho ou das obras do Allan Kardec, lá, por exemplo, a proposta dos livros do André Luiz é muito mostrar essa visão de um desencarnado que passou por esse processo, né, de autossuicídio, umbral, e teve recuperação lá no plano espiritual, e depois ele teve a superação, e estava transmitindo em detalhes para a gente esse lado espiritual de um ser humano comum como a gente, em muitos detalhes, nunca a gente teve acesso, por isso que tem muito livro, porque é muitos detalhes de várias situações do processo dele lá espiritual, né? Desde que nem a gente viu no filme Nosso Lar, ele encarnado até escrevendo um livro para o Chico, chegar o momento dele escrever o livro. Há muito desejamos trazer o nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir outro valor de experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao horário humano, embora intimamente ligadas ao planeta. É o que eu acabei de falar aqui. É algo muito importante ter algum livro, esse conteúdo, todos esses livros explicando esse lado mais íntimo da visão de um espírito comum como a gente, né? Falando sobre esse lado, esse plano espiritual. Ele se porta como, assim, alguns bullets aqui do André Luiz, como que ele se porta como um eterno aprendiz, vive, experimenta o que fala, questiona, reflete,
mostra-se vulnerável. Então a gente vê muitas passagens ali do André Luiz, no Nosso Lar, por exemplo, recaídas que ele tem, mesmo depois dele ter se recuperado. Ele se mostra um personagem lá extremamente humano, né? Com as mesmas tendências bem próximas das nossas, né? Então a gente tem uma empatia muito forte com ele, porque ele não é um ser elevado, assim, quando a gente fala de Jesus, do Emmanuel, do Chico, a gente meio que vê eles algo muito, né? Aí o André Luiz, a gente vê ele todo o progresso dele bem básico, bem atual, né? Para a nossa realidade, e ele tem essas virtudes, tem essas quedas, e a gente causa grande empatia, né? Aí aqui mais outras reflexões, né? Outros legados aqui que ele deixou. As habilidades e conquistas específicas dos mentores espirituais variam muito de espírito para espírito. Porém, há uma unanimidade. Não existe mentor espiritual que não trabalhe muito e não existe evolução sem trabalho. Que nem estava falando a Carla, né? Lá eles não param. Ele estava escrevendo um livro, estava trabalhando, estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo lá. A gente não para. A gente precisa de evoluir, a gente precisa estar sempre ativo. Tal interferência remete-nos à frase que André Luiz utiliza para representar toda a obra Nosso Lar, a qual se encontra exagerada na folha de rosto do referido livro. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Que aparece lá no hospital, ele tentando ser médico, o médico tradicional da Terra, e viu que não tinha nenhuma utilidade esses títulos aqui, né? E aí, quando ele chegou no momento lá que ele conseguiu entender qual que era o verdadeiro benefício, que é o benefício do amor, da caridade, né? Aí, quando ele entendeu isso, ele apareceu um serviço lá para ele, colocaram ele lá para limpar o chão lá, o pessoal vomitando, ele estava lá limpando. Então, eles é, foi humilde de reconhecer que, não é porque eu sou um médico, é porque todos aqueles títulos que eu não possa, né? Aí ele foi humilde e foi tocar esse trabalho, que é o serviço que apareceu, que ele estava preparado, né? Não conseguimos fingir evolução espiritual quando estivermos na erraticidade, pois nossos pensamentos são detectados com facilidade pelos mentores espirituais. Várias vezes André Luiz pensa em enunciar uma interrogação, os mentores respondem sem que ele pronuncie quaisquer palavras, evidenciando que eles liam os pensamentos de André com muita facilidade. Ademais, a vibração espiritual emitida pelo indivíduo em desequilíbrio espiritual é facilmente detectada por espíritos que estiverem um pouco mais equilibrados. Então, a gente aprendeu, né, com o Nosso Lar, e nesses livros aí, também nos outros, que lá eles leem pensamentos, eles identificam a nossa desestabilização vibracional, eles fazem uma leitura completa, não dá para a gente enganar ninguém que nem a gente está aqui na Terra, né? Às vezes Mas nem aqui a gente engana eles, não. eu digo para outros encarnados. É. Agora lá você não consegue ludibriar, não consegue esconder os seus pensamentos, suas vibrações, né? E aí foi isso que a gente aprendeu bastante nessa parte, né? Os títulos das personalidades terrestres não representam a nossa condição real, pois nem sempre fazemos jus aos que a priori deveriam ser as habilidades e os conhecimentos pressupostamente requisitados de alguém que apresenta algum título profissional, religioso ou científico. De fato, em algumas situações, muitas vezes nem mesmo o nome ou a forma espiritual utilizada pelo espírito na última experiência terrestre pode ou deve ser empregado em tarefas no mundo espiritual em seu intercâmbio com a crosta terrestre. Fato semelhante aconteceu com o próprio ator do Nosso Lar, que não revelou seu verdadeiro nome, preferindo o pseudônimo André Luiz, que é o que a Carla estava discutindo lá, que antes de tudo ele não queria ser revelado, né, de quem ele era aqui na vida encarnada. E sobre essa parte das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos aqui que a gente adquire intelectualmente falando, né, profissões, títulos, muitas vezes a gente tem tantas pessoas, né, que têm títulos, diplomas, e elas tentam burlar a sociedade de alguma forma, enganar as pessoas, e às vezes ela nem sabe mexer com aquilo e está lá num cargo para fazer essa função, né? E lá no mundo espiritual também não tem como enganar isso, né? Lá, né, o que é a habilidade que
que predomina lá é o amor, é a caridade, é outra visão de habilidades, né? É claro que tem habilidades intelectuais que dá para a gente auxiliar lá, mas é muito diferente a visão da visão materialista que a gente tem aqui na Terra sobre as nossas funções, né? Os nossos conhecimentos. Lá não importa se você tem o título de doutor, de mestre, de que eu sou isso, que eu sou juiz, você sabe com quem eu estou falando, lá não existe, né? Porque se falar, sabe com quem eu estou falando, eles vão falar, eu sei exatamente com quem eu estou falando, né? Então, assim, o que a gente leva é o conhecimento, o que a gente aprendeu. Não importa a forma, não importa se a gente teve oportunidade para uma universidade ou não, se a gente é analfabeto ou não, isso não importa. O que importa é que a gente carrega de verdade os nossos princípios, valores e a nossa evolução, o quanto a gente se predispôs a aprender e evoluir aqui na Terra. É isso que vai ser levado em consideração, tá? Se não pudermos evitar totalmente as manifestações de viciações e os eventuais fracassos espirituais, tentamos diminuir suas ocorrências, pois a minimização daquelas morais já representa significativa evolução espiritual. Autocontrole, disciplina e conduta física e verbal são passos importantes para a verdadeira conquista de elevação mental e emocional. É do livro Sexo e Destino. E, e aí também ficou essa reflexão, né, nos legados aqui do André Luiz, dessa, dessa nossa reforma íntima que a gente fala muito, né, no Espiritismo, em todos os momentos, né, o tempo todo falando sobre a gente procurar enfrentar os nossos defeitos, procurar corrigir, minimizá-los. Você vê que não fala nem corrigir completamente, é tentar minimizá-los, tentar diminuir essa, alguns vícios, né? E que isso representa lá no plano espiritual é realmente uma verdadeira evolução, né? Que a gente veio aqui predisposto a poder melhorar, né? E aí o André Luiz deixou essa reflexão bem latente aqui para nós nesses livros, né? Todas as habilidades conquistadas e experiências úteis verdadeiramente aprendidas durante a vida material, inclusive as profissionais e familiares, são aproveitadas no mundo espiritual, contribuindo alicerce para a nossa matrícula em novos cursos de crescimento espiritual, os quais são abundantes em nossas colunas espirituais como o nosso lar. Então, a gente para refletir, né? A gente alimentar, que nem aquela passagem, você alimenta o corpo, alimenta o espírito. Alimentar o corpo, coisas materiais, conquista títulos, diplomas, status sociais, são coisas mundanas que só servem aqui no mundo. E a gente sabe que alimentar o espírito são outras coisas, né? São laços familiares, são conhecimentos intelectuais, coisas que a gente alimenta o nosso espírito, experiências, né? Situações, provas que a gente passa e a gente consegue superar elas, a gente leva tudo isso, que não é tangível, que não tem tanto valor aqui no mundo material, mas lá no mundo espiritual é muito bem-vindo, né? É muito útil. Aprender a identificar suas próprias mazelas, hábito pouco compreendido no mundo físico, é processo muito frequente nas colunas espirituais como o nosso lar. Tal metodologia seria eficaz para evitar novas quedas associadas a essas deficiências. Vários espíritos desencarnados em processo de regeneração narram e comentam suas experiências dolorosas, reavaliando os caminhos percorridos e solidificando o amadurecimento espiritual obtido a fim de evitar quedas similares em futuras experiências. E a gente, de novo, né? Essa reforma íntima da gente querer nos melhorar. E o André Luiz falou muito de perto essa experiência dele ir para o umbral, dele conseguir refletir as coisas que ele fez errado na vida, dele sentir vergonha de quando ele começou a lembrar as quedas que ele levou, né? E ele mostrou muito intimamente quantos espíritos, né, desencarnam com o suicídio. Isso ficou bem, somente no nosso lar, ficou bem claro, né? O suicídio não intencional, né? O suicídio inconsciente, que é com os nossos vícios, né? Os vícios da humanidade, do álcool, do cigarro, dos pensamentos negativos, do rancor, da vingança. São venenos que vão nos alimentando e destruindo o nosso corpo físico mentalmente.
A gente não quer se matar assim diretamente, conscientemente não quer ir lá pro lado do prédio, mas de uma forma inconsciente a gente pode estar acabando, destruindo o nosso corpo ali com esses vícios, com esses apegos, com esse veneno, né? Que a gente vai ver depois, né? Acho que no básico 2 a gente vai começar a ver os efeitos para a nossa saúde física com nossos pensamentos, esses sentimentos, como que ele tem uma relação muito forte com a nossa saúde. E é muito interessante, a gente vai ser no próximo ano já, né? Próximo semestre. A intercessão espiritual de amigos e mentores é uma realidade constante no mundo espiritual. Isso ocorre porque a lei universal é, antes de qualquer coisa, uma lei de amor. Desta forma, a conquista legítima de simpatia por meio da prática do bem é sempre fonte de colaboração e apoio em diversos contextos. Essa interseção, né, do que a gente viu também, do André Luiz com os familiares dele, né, indo lá querer ajudar a família dele quando ele estava devidamente preparado para fazer isso, né, porque né, logo de imediato que ele não pôde, é só quando ele tinha autorização, merecimento. É um conjunto de fatores que fez ele poder ir lá visitar a família dele, os familiares dele. E aí mostra como que também isso é muito volátil, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava lá no merecimento, ele viu lá a esposa dele com outro, casado com outro rapaz, e ele teve um desequilíbrio de pensamento, e instantaneamente ele foi lá, voltou lá para o umbral, e ele se viu lá no umbral, o antigo André Luiz que estava guardado dentro dele. Aí meio que mostrou ali os pensamentos ali que ainda estavam turbulentos na mente dele, no coração dele. E depois ele não queria mais ser aquele André Luiz, ele queria ser um novo André Luiz, e ele voltou lá para a mulher dele, e ele ajudou a esposa, ajudou a mulher, para que ele externando que ele realmente se tornou um André Luiz naquele momento ali. Então a gente entende E dessa que ele forma. entendeu que é o amor verdadeiro, né, Wagner? Que o amor verdadeiro é doação, não é apego, não é posse. É o movimento contrário. Eu quero o bem daquela pessoa tão bem a ponto que ela não é minha, né? Ela não é minha esposa. Eu só quero ver aquela pessoa feliz, né? Que ele compreendeu que era o amor verdadeiro naquele momento, né? Exatamente. Aí, além do lado de cá, né, que a gente não pode ficar emanando sentimentos de tristeza, que aquilo atrapalha o espírito, e o espírito também lá precisa da nosso amor, da nossa oração, para ele poder também, que ele também precisa se reequilibrar, e só com esses equilíbrios, né, dos dois lados, de todos os merecimentos, que ele vai poder fazer essa intercessão, que nem o André Luiz exemplificou lá para a gente. O planejamento reencarnatório para espíritos minimamente conscientes é extremamente elaborado para que as chances de crescimento espiritual com segurança sejam as maiores possíveis em relação à condição espiritual prévia à futura experiência física. Para os espíritos mais grosseiros, espiritualmente, no entanto, o planejamento é mais simplificado, em função das limitações espirituais do reencarne. Ou seja, um ser mais evoluído é mais complexo ali a tarefa dele no plano reencarnatório, né, com missões maiores. O espírito mais grosseiro, ele tem tarefas mais simples ali para ele poder, enfim, né, conforme a cruz, conforme o peso, né, de cada pessoa, né. Quanto mais evoluído, mais complexas e amplas são as futuras tarefas, e por conseguinte, mais complexos e trabalhosos são os esforços dos mentores em relação ao planejamento da futura reencarnação. É que nem a encarnação do Chico Xavier, né? Tenta se passar no lugar deles. Quem aguentaria ficar passando pelo que ele passou, né? O sofrimento que ele teve, né? Teria que ser um espírito realmente muito evoluído para estar na condição que ele estava. Então a gente não estava lá porque a gente não tinha condição. E a vida que nós temos, cada um de nós aqui temos, é porque nós temos condições de evoluir com a nossa realidade, né? E mais do que isso, cada um aqui planejou a sua encarnação, as suas provas, as suas dificuldades, e a gente está em condições de superar tudo isso, de evoluir de alguma forma. Por mais difícil que pareça ser, mas é uma forma da gente customizada para a nossa evolução. Toda prece, sem exceção, é atendida.
O que varia é o tipo de resposta, que dependerá da maturidade da rogativa, condição espiritual do indivíduo que eleva seu pensamento através da oração, mérito espiritual estabelecido por suas obras no bem, repercussão da rogativa para outras pessoas. Ou seja, mas também vai ser atendido ao nosso pedido, né? Mas a gente ainda é criancinha e a gente às vezes quer comer o doce na hora errada, aí a gente precisa entender que a gente precisa ter a fé nos nossos mentores, no nosso pai, de que ele sabe o melhor horário para a gente comer o docinho. Então, quando não é atendido, não adianta a gente reclamar, espernear, porque por uma questão maior, né? Por uma questão de alguém que está acima da gente, que sabe o melhor para a gente. E a mesma forma que o nosso pai, ele não olha para a gente com desdém quando a gente pede alguma coisa, ele olha com muito carinho e quer nos atender sempre que for possível, né? Então, sempre que for merecido também, né? Então, todo o nosso pedido é livre, mas não depende de muitos fatores para a gente ser atendido, né? A evolução moral realmente prevalece em relação à evolução intelectual no que se refere à prioridade de resgate espiritual de regiões umbralinas. Isso ocorre porque é mais fácil reproduzir a convivência com alguém humilde, de boa vontade, mesmo que ignorante, do que com um indivíduo intelectualizado, porém orgulhoso, ressentido e agressivo. Pois tal espírito, enquanto não se elevar moralmente, tende a ser instrumento de rebeldia e perturbação para a colônia espiritual onde seria socorrido. Ou seja, ele não aproveitaria significativamente a inserção na colônia e ainda prejudicaria o ambiente de trabalho e boa vontade dos habitantes de referida colônia espiritual. Então, por mais que tenha alguém ali intelectualmente muito evoluído, no umbral, ele não tem condições para viver lá nas colônias superiores, porque realmente ele não teria proveito lá, né? Porque lá ele não tinha equilíbrio moral, não tem um avanço moral para poder ter uma boa convivência. É uma pessoa que é briguenta, é inteligente, mas é briguenta, quer arrumar confusão, quer fazer armadilha. E aí uma pessoa que não está intelectualmente bem evoluída, ela é mais fácil de conviver com outras pessoas em sociedade, né? Uma pessoa humilde, tudo é sempre mais agradável. E aí uma pessoa, essa é uma explicação que ele deixou ali para algumas pessoas. Ele vai até citar nos outros exemplos, pessoas ali bem avançadas ali intelectualmente, que estavam lá no meio do umbral lá, e ele meio que fez essa pergunta, né? Por que esse cara está aqui? Ele é tão inteligente e tal. E é porque moralmente ele não está em condições de ser resgatado ainda, né? E eu acho que a gente tem que lembrar exatamente isso. Ele não está em condições de ser resgatado ainda. Isso quer dizer que pessoas inteligentes não possam ir, ser socorridas. Não é essa a mensagem, gente. A gente tem que entender que eles olham simplesmente a evolução moral e a vibração do que aquela pessoa está querendo verdadeiramente em seu coração. Por quê? Porque senão desestabiliza, inclusive, o fluxo energético da colônia espiritual. Se começa a adentrar uma densidade que não é compatível. Então, a gente tem que lembrar, como Wagner falou muito bem, que inteligência e moralidade, elas podem andar juntas, mas elas também podem andar separadas. Então, pode ter pessoas com alto desenvolvimento moral e baixa desenvolvimento cognitivo, no sentido de aprendizagem, de vida, e o contrário, ter pessoas extremamente inteligentes, mas com baixa moralidade. E o que a gente vê dos espíritos que são resgatados dessas zonas mais umbralinas, que são os chefes que a gente fala, né, dos grupos lá, eles são extremamente inteligentes. Eles vão usar toda a inteligência deles para dar a volta em você, né, para te enganar nesse sentido. Porque eles não são daqueles que muitas vezes vão ficar batendo de frente, mas eles usam a inteligência para fazer você ficar confuso. Então é isso que a gente também tem que pensar e tomar cuidado de tudo que a gente vê, lê, ouve, escuta, tá? Porque muitas vezes a gente acha que é um espírito superior que está nos dando as informações, quando não é. É apenas um espírito se fazendo porque ele sabe muito bem usar a inteligência dele para isso, tá bom? Só que chega lá na colônia, todo mundo se mostra do jeitinho que é. Nesse caso, vamos observar os frutos, que não tem como
um espírito moralmente evoluído, moralmente não evoluído, fazer bons frutos, né? Mal. Aí finalizou aqui mesmo. E, enfim, a conclusão que eu tenho, assim, mais geral aqui do André Luiz desse legado dele em relação ao nosso curso, né, que ele está trazendo todas essas experiências intimamente para a gente, é muito enriquecedor, faz a gente pensar no nosso mundo atual, na nossa condição atual, de coisas que ele fez errado, ele estava exemplificando coisas erradas que a gente pode trazer para a nossa vida e falar, eu estou fazendo isso errado, eu vou tentar aplicar isso na minha vida para não cometer o mesmo erro que ele. E da mesma forma, quando a gente for desencarnar, a gente vai ter uma condição, uma situação de visualizar e entender o mundo espiritual. Opa, eu devo estar no umbral ou não sei aonde, porque eu lembrei do André Luiz contando e aqui eu tenho uma noção do que está acontecendo, porque tantas pessoas que desencarnam por falta desse conhecimento espiritual, que o André Luiz meio que fechou essa lacuna aí de informação. Agora a gente tem bastante informação. Inclusive até o meu pai mesmo, que por questões, não sei, antes dele desencarnar, pouco antes eu coloquei, ele é católico, ele não tinha nenhum conhecimento espiritual. Eu dei o filme para ele lá, o Nosso Lar, para ele assistir. Ele não é espírita, ele nem sabia o que era espiritismo. Eu coloquei, assiste aí, vê aí. Aí ele viu, aí eu perguntei para ele, o que você achou? Ele falou, é bom, é bom, é bom. Ele achou que era tipo uma ficção científica, assim, né? Aí, mas eu acho que de alguma forma contribuiu para ele, que depois, logo mais, depois ele desencarnou. De alguma forma contribuiu ali para ele entender a situação. Então, esse que eu acho que um dos grandes legados aí do André Luiz, para a gente não ficar à mercê de informações desse lado espiritual e da nossa própria vida, né? Do nosso cuidado com a nossa reforma íntima, né? No geral, assim. É por isso que a proposta para a aula que vem é vocês que leram, né, o Nosso Lar, vão escolher uma passagem e pensar nisso, qual é o legado, né? O que aquele livro está deixando na vida de vocês, que vocês vão levar como uma mensagem importante, uma bagagem, um sinal de alerta. Não, aquilo ficou fixo na minha cabeça quando eu li, porque aquilo é o que realmente bateu em mim, que é o que me incomoda dentro de mim, né? Que eu sei que eu preciso melhorar. Ou o contrário, não, isso daqui é um exemplo que eu quero também seguir na minha vida. Então, cada um vai escolher uma passagem, né, qualquer do livro do Nosso Lar, e para trazer para a próxima aula, pensando qual é o legado que deixou para vocês. E lembrando, né, não tem certo ou não tem errado, porque na verdade, assim, tudo nos é oferecido. De novo, a fé raciocinada e a nossa própria trajetória de vida faz com que a gente escolha A, B ou C, de acordo com a história de cada um, tá bom? Então, isso que é bacana, assim, da gente ter essa troca, porque de repente a Luciana escolhe uma passagem, aí eu falo assim, nossa, Luciana, eu nunca tinha pensado sobre isso que você está falando, e aí já dá um clique e já abriu mais uma janelinha de pensamento. Ou o Thiago faz outra colocação. Então, gente, semana que vem é todo mundo de microfone aberto, tá bom? Que a gente vai querer escutar todo mundo falar. E eu e o Wagner seremos apenas os moderadores, né, Wagner? Vai ser os espectadores na semana que vem. Vão estar no lugar de vocês. Tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês é que mês de julho normalmente a gente vai ficar de férias, a gente ainda não tem a data, mas a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá bom? E confirmar o dia da confraternização, que vai ser no presencial, para os que puderem ir, num sábado à tarde, tá bom? Acho que é 23 de junho, né, Wagner? Que tá de confraternização, ou na quinta noite, para os que preferirem, junto com o Mediúnico 1. Então, vocês vão ter 2 festinhas aí para escolher a data, tá? Mas a gente avisa direitinho. E a outra coisa que eu queria falar é que mesmo nesse tempo de afastamento, que a gente fica aí um mês, vai dar até mais, uns 40 dias aí, sem a gente se ver, o que vocês precisarem, eu e o Wagner estamos aqui, tá? Pode chamar a gente no privado, pode falar, olha, eu estou passando por essa dificuldade, preciso de uma orientação, queria conversar com alguém. Pode chamar eu e o Wagner, que a gente está aqui para escutar vocês e acolher, tá bom? No que vocês precisarem, nesse período aí. Acho que é isso. Vai querer falar mais alguma coisa, Wagner?
Então, que na semana que vem é a discussão do livro e eu vou deixar um recado lá no grupo. Enfim, aí tem o livro, também que dá para dar uma boa, para dar uma relembrada, que é uma coisa mais fácil, eu ficar pedindo ali, assistir o filme, né? O filme Sim, também. por favor, tentem ler o livro, porque senão todo mundo vai falar a mesma coisa do filme, tá? Que o filme é muito reduzidinho. E é isso, eu acho que no geral é isso. A confraternização a gente vai definir o dia ainda, né? Eu tenho que confirmar com a Sim, Salete, vamos né? ver se a gente manda com a Salete, que a gente esqueceu. Eu, pelo menos, esqueci, na verdade, de confirmar com ela os dias que serão, tá bom? Aí a Beleza, gente avisa vocês. tá ótimo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre hoje? Não? 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 Tá bom. Então, vamos fazer a oração de encerramento, já ela acaba meia horinha antes. Tá, só agradecer a Deus por este dia, por esta hora aqui dedicado ao aprendizado, à biografia do nosso queridíssimo André Luiz, que nos deixou muitos exemplos, muitos detalhes dessa vida espiritual, dessa vida encarnada na reflexão dele mesmo, né? E que nos deixa muita coisa para a gente aprender e tentar aplicar na nossa própria vida aqui também, né? E que semana que vem vamos ter as reflexões do livro, na opinião de cada um, e que Deus nos abençoe, que nos leve luz em cada uma de nossas casas, ilumine nossos corações, harmonize e equilibre todos os cantos da nossa casa, que tenhamos uma semana abençoada, cheia de amor, de alegria, de muita paz no coração. Que Deus, os nossos mentores aí, nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. A gatinha